Um Boeing 737 desaparece do radar acima de uma das áreas mais remotas do planeta. É o pior acidente da história do Panamá. Um jumbo cai no interior da Inglaterra. Era como um campo de batalha. E um voo noturno na Rússia. Ah, meu Deus! Termina em um acidente pavoroso. É o único controle da aeronave. E sem ele, seria muito difícil pilotar o avião. Quando instrumentos essenciais causam confusão, a inclinação não funciona. As consequências podem ser fatais. Olha, inclinação. De repente, você descobre que a aeronave está fazendo o que você não espera. E ela está fora de controle. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Instrumentos imprecisos. Aeroporto Internacional de Tocumen, na cidade do Panamá. O 737 da Copa Airlines se prepara para um voo de 1 hora para o sul, até Cali, na Colômbia. V1. Rodar. Recolher trem. O piloto mais experiente da empresa, o comandante Rafael Chial, está monitorando os instrumentos. Acionar empuxo para subir. O copiloto Cesário Terrada está nos controles. 40 passageiros estão a bordo. A maioria viajantes a negócio voltando para casa na Colômbia. Temos um clima pesado vindo do Golfo. Esta noite os pilotos não poderão fazer a rota planejada. Torre do Panamá, Copa 201. Gostaríamos de contornar a tempestade, solicitando nova direção para 090. Copa 201. Entendido, você está liberado para a direção 090. Liberado, direção 090. A nova trajetória de voo leva o 737 para o leste, contornando a tempestade, antes de seguir para o sul novamente, para Cali. Torre do Panamá, Copa 201. Nivelado em 250. O avião atinge a altitude de cruzeiro. Minutos depois, o Copa 201 desaparece do radar. Se você está perto de tempestades e sob muita chuva, haverá estática no rádio e às vezes você poderá não conseguir falar com eles por alguns minutos. Mas o controle de tráfego aéreo nunca mais recebe notícias do Copa 201. No dia seguinte, equipes de busca iniciam a tarefa de localizar o avião e quaisquer sobreviventes. Uma massa de destroços é encontrada na remota Darien Gap. O vice-diretor de aviação civil do Panamá, Jorge Rodrigues, está sob enorme pressão para descobrir o que aconteceu. Naquela época, foi o primeiro grande acidente de uma linha aérea do Panamá. Nós perdemos 47 pessoas naquele avião. Todas morreram. Os investigadores começam a recolher e catalogar os destroços. Eles estão espalhados por vários quilômetros quadrados. Tom Halter, NTSB, como vai? A NTSB, Agência Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, é convidada a participar da investigação. Tem muita pressão na NTSB nas investigações para determinar a causa do acidente. É o que fazemos. Certamente queremos saber o que houve, o porquê e queremos evitar outro acidente. Essa é a nossa missão.
Depois de uma busca cansativa, a equipe recupera as caixas pretas. Esperávamos que com o gravador de voz da cabine tivéssemos mais informações sobre o que a tripulação estava dizendo e o que estava acontecendo na hora do impacto. Mas então os técnicos abrem o gravador de voz da cabine. Meu Deus, que horror. Era uma bola só de fita Mylar. Felizmente, o gravador de dados de voo está em boas condições. Os voos que vimos, a decolagem, a subida, o cruzeiro, tudo parecia um voo normal. Os investigadores sabem que o Copa 201 desviou para evitar uma tempestade. Os pilotos cometeram um erro naquele momento? Podíamos voltar e examinar os dados meteorológicos e do radar de longo alcance. Voar no tempo ruim à noite, em tempestades, pode ser totalmente desorientador. Quando os investigadores examinam a rota, eles determinam que o avião saiu do caminho da tempestade. Eu afirmo que o clima não foi um problema nesse acidente. Se não foi o clima, o que derrubou o Copa 201? Tudo normal. Isso foi abrupto. Os investigadores usam os últimos 2 minutos de dados de voo para criar uma animação dos momentos finais do avião. Deveria estar corrigindo, mas não está. Uou! O que está acontecendo? Começamos a ver a aeronave rolar em um ângulo de inclinação e, de repente, ficar nivelado ou vice-versa. Eles precisam encontrar uma explicação para as manobras erráticas do avião. A equipe procura pistas nos controles da cabine de comando. E a configuração de um botão chama a atenção. O interruptor do giroscópio vertical afeta o instrumento de voo mais importante da cabine, o indicador de atitude ou horizonte artificial. V1. Rodar. Cada piloto tem seu próprio indicador de atitude. Ele registra como o avião está posicionado em relação ao horizonte. O indicador de atitude do piloto é como uma bola. Ele mostra o ângulo de inclinação, ele mostra a arfagem. Cada indicador de atitude é conectado a um giroscópio vertical, ou VG. Os giroscópios calculam constantemente a atitude do avião. Parece que estavam tendo problemas com o giroscópio do copiloto. Nesse voo, o indicador de atitude do copiloto foi trocado para VG1, o giroscópio do comandante. Os dois estavam lendo dados da mesma fonte de giroscópio, o que faz você pensar que em algum momento ele foi selecionado dessa maneira, ou eles não perceberam que foi selecionado dessa maneira, mas ambos estão obtendo dados da mesma fonte, o que é incomum. Um piloto só muda para o outro giroscópio se houver algum problema com o seu próprio. Se um giroscópio dá defeito, você não quer que o piloto veja os dados errados, então você os muda para ler os dados bons. O Copa 201 também estava equipado com um terceiro giroscópio e indicador de atitude, independente daquele do comandante e do copiloto. Os pilotos devem usar o terceiro giroscópio para esclarecer qual indicador de atitude está funcionando corretamente. O que levou os pilotos a trocarem e compartilharem o giroscópio do comandante no voo 201? Muito bem, pode ligar. O que nós queríamos ver era se havia alguma coisa ali que nos mostraria o que aconteceu. Foi uma falha dos giroscópios? Ou talvez a falha foi de um indicador de atitude? Este aqui parece funcionar bem. Nada está errado com o instrumento do copiloto. Vamos ver o outro. A princípio, o instrumento do comandante também parece perfeito. Espera aí, parece estar preso. Em intervalos de alguns segundos, o indicador de atitude do comandante congela, mesmo que o giroscópio ainda o esteja alimentando com dados. Agora está funcionando. O que está causando a falha intermitente? Eles testam todos os fios que conectam a tela ao giroscópio. Não me surpreende. Este fio está pendurado por um fio.
Encontramos basicamente um fio meio partido, embora intermitente, estava perto o suficiente para às vezes encostar nele e às vezes não. A conexão defeituosa é um grande avanço na investigação, mas também representa um desafio. O avião é conectado de modo que aquilo que o comandante está vendo em seu indicador de atitude é o que está sendo registrado no gravador de dados de voo. Os mesmos dados errôneos fornecidos ao indicador de atitude do comandante estavam sendo enviados ao gravador de voo. Muito bem, vamos ver o que o avião estava realmente fazendo. Mas analisando cuidadosamente outros parâmetros no gravador de dados de voo, eles conseguem calcular seus movimentos reais e revelar o verdadeiro movimento do avião. Criar uma imagem de tudo, onde você pode ver o que os dados estão mostrando e o que o avião está fazendo. Esse visual é extraordinariamente útil. A imagem em vermelho reflete os dados errôneos que os pilotos estavam vendo, enquanto a imagem sólida mostra como o Copa 201 realmente estava voando. Estão tentando nivelar o avião, mas estão piorando a situação. Você tem um indicador de atitude aqui, preso. E agora o avião está indo em outra direção. E então, de repente, o indicador de atitude ligado a ele se desconecta e volta a mostrar o avião novamente. Vá para a direita. Você precisa ir para a direita. Eu estou indo. O que ele está fazendo? Ele não percebe que só o que está fazendo é piorar o problema. Ele está olhando para um instrumento fornecendo dados errôneos e ele perdeu o controle da aeronave. Se esse fosse um voo diurno, os pilotos teriam o horizonte para guiá-los. Mas voando à noite, eles tinham que confiar apenas em seus instrumentos. Os dados do gravador revelam que o avião faz um rolamento tão acentuado para a direita que a recuperação é impossível. Quando chegou a esse ponto, eles não tiveram chance. Mas os investigadores estão intrigados. Foi o giroscópio do comandante que falhou no voo e começou a enviar dados errôneos. Então por que ele foi selecionado? A pergunta é, por que eles acreditavam que o giroscópio do comandante era bom? Por que foi mudado para essa posição? No Copa 201, o indicador de atitude do comandante apresentou defeito. Então por que a tripulação confiou nele, em vez daquele do copiloto que estava funcionando perfeitamente? Para tentar entender a confusão da tripulação de voo... Muito bem, vamos começar. Os investigadores trabalham com o mesmo tipo de simulador de voo usado pela tripulação da Copa para treinamento em 737. Suba para 7.600 e vira à direita. Eles recriam o voo do Copa 201. Agora, acione a falha. Incluindo o mau funcionamento do indicador de atitude do comandante. Agora, como você fez a troca? Espera um minuto, deixa eu ver isso. Esse não é o mesmo interruptor do Copa 201. Duas configurações diferentes de um pequeno interruptor têm implicações assombrosas. Este é o interruptor do giroscópio do simulador, onde o comandante foi treinado. Próximo slide, por favor. E este é o giroscópio do Copa 201. Podemos dar um close, por favor? Muito bem, agora vamos ver os dois. Nossa, isso é completamente diferente. A cabine de comando do simulador era diferente, e assim era possível ficar confuso, pensando que você estava acessando uma fonte independente de giroscópio quando não estava. No simulador, girar o botão para a esquerda muda o instrumento do comandante para o terceiro giroscópio, que é independente dos outros dois. Mas no voo 201, girar o botão para a esquerda colocou os dois instrumentos no sistema do comandante, que estava com defeito. Torre do Panamá, Copa 201. Os investigadores finalmente têm uma teoria de como o voo deu tão horrivelmente errado. Parece que teremos que fazer uma rota mais longa. Depois de desviar da tempestade, a tripulação do voo 201 da Copa precisa virar à direita para voltar ao seu curso. Virando à direita, rumo 160.
Estamos longe da tempestade agora. À medida que o avião se nivela, um alerta de erro avisa que há um problema com o indicador de atitude do comandante. Eles giram o interruptor do giroscópio para a esquerda, pensando que agora estão usando um giroscópio reserva. Agora os dois estão no giroscópio ruim e nenhum deles sabe disso. Isso é estranho. Por que não nivela? No meio da noite, você não tem um horizonte. Você perde o horizonte, você não sabe onde está. O copiloto Terrada gira o manche para nivelar as asas. O seu instrumento congelado faz parecer que o avião não está respondendo. Então ele continua a girar, fazendo o avião se inclinar cada vez mais para a esquerda. Ele tenta corrigir um problema que está vendo em seu instrumento. Foi ensinado a ele, siga seus instrumentos, acredite neles. Mas ele está piorando muito o problema. Vá para a direita, você precisa ir para a direita. Eu estou indo. O que ele está fazendo? Agora, ele vê uma inclinação à esquerda e tenta corrigi-la inclinando à direita. Altitude. Em nome de Deus! Suba, suba! Quando os pilotos percebem que estão mergulhando, O que está acontecendo? Esquerda, esquerda! Eu estou tentando, comandante! é tarde demais. Seria extraordinariamente desconcertante. Você passou de alguns graus para a esquerda, para vários graus para a direita. Foi do tipo, o que está acontecendo aqui? Confundidos por seus instrumentos, os pilotos perdem o controle. Após o acidente, a Copa reformula o treinamento de pilotos para garantir que as tripulações estejam melhor preparadas para defeitos de instrumentos. Uma das melhorias que fizemos como indústria é o melhor treinamento de pilotos e também a melhoria dos instrumentos de voo para que eles não sejam mais mecânicos. Eles agora são giroscópios de anel de laser. Eles são mais eletrônicos para que você não tenha as falhas que costumava ter. A 65 quilômetros a nordeste de Londres, o aeroporto de Stansted é um importante centro aéreo europeu. O voo 8509 da Korean Air está se preparando para decolar para Milão, na Itália. A aeronave era um cargueiro Boeing 747. Como o nome sugere, ele não era configurado com bancos de passageiros, mas o interior estava repleto de carga. O comandante Park Duk-kyu é um piloto altamente respeitado. Senhor? Ele é um ex-coronel da Força Aérea Coreana, com milhares de horas de voo no 747. Park Hong-kil é o engenheiro do voo 8509, responsável pelo monitoramento dos sistemas mecânicos da aeronave. O copiloto Yoon Ki-sik tem apenas 195 horas de voo no 747. Nesta noite, havia 3 tripulantes e um engenheiro coreano. O engenheiro supervisionou alguns pequenos trabalhos de manutenção na aeronave e agora acompanhará o voo 8509 de volta a Seul. Muito bem, senhores. Vamos prosseguir. $80 nós. Entendido. V1, rodar. O avião decola do aeroporto de Stansted às 18 horas e 36 minutos. Taxa positiva confirmada. Recolher trem. Recolhido. A 760 metros de altitude, a aeronave precisa fazer uma curva à esquerda. Curva à esquerda em 1.5 DME. Mas o indicador de atitude do comandante registra que o avião não está respondendo. Inclinação, inclinação. O engenheiro de voo reconhece que o avião está inclinando. Olha, inclinação.
Em menos de 60 segundos, por alguma razão inexplicável, o voo 8509 da Korean Air passou da decolagem para a catástrofe. O voo 8509 da Korean Air está em pedaços a poucos quilômetros de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. A Divisão de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido envia uma equipe ao local. Era um campo de detritos muito confuso. Demora um pouco para você absorver a cena e para tentar entender tudo. À luz do dia, eles veem pela primeira vez o ponto de impacto. Uma cratera enorme cercada de detritos por todos os lados. Os investigadores vislumbram os segundos finais do voo a partir de um segmento da cicatriz no solo. Era uma fenda longa e fina, feita pela asa. E então você podia ver onde o nariz havia impactado mais adiante. Isso sugere que o avião atingiu o chão de lado. Mas não segundo o indicador de atitude do comandante. Ele mostra que o avião estava voando nivelado no momento do impacto. O indicador estava com defeito? Em busca de respostas, os investigadores entrevistam a tripulação que voou a perna anterior do voo do Uzbequistão para Stansted. Eu preciso que me conte exatamente o que aconteceu. Eles nos disseram que quando partiram de Tashkent, no dia anterior, com bom tempo e condições de luz do dia, tiveram que fazer uma curva à esquerda. Quando o comandante iniciou a curva, o seu horizonte artificial não funcionou no rolamento. À luz do dia, o piloto conseguiu se orientar pelo horizonte natural. Após o pouso, a tripulação deixou o terminal antes da chegada da tripulação substituta. A única pessoa que ouviu falar sobre o problema com o indicador de atitude foi o engenheiro de manutenção da Korean Air. Ele então recrutou um mecânico local para ajudar. Eu preciso que você remova o ADI do comandante. O engenheiro local nos disse que removeu o instrumento do painel e desconectou os fios na parte traseira. Muito bem, este é o nosso problema. Você quer trocar os pinos? E descobriu o que ele acreditava ser um problema com os pinos do conector na parte traseira do instrumento. Parece bom. O engenheiro presume que o indicador de atitude foi reparado. Mas quando os investigadores examinam os dados dos gravadores de voo, algo não faz sentido. A leitura mostra que o ângulo de rolamento do avião nunca excedeu 2 graus. Isso é insuficiente para fazer com que o avião fique fora de controle. Claramente, o ângulo de rotação foi muito mais acentuado do que isso, tipo 90 graus. Então isso fez com que os alarmes tocassem. Por que isso deveria ocorrer? Acontece que o problema com o indicador de atitude não foi diagnosticado corretamente. Quando os investigadores se aprofundam no sistema de navegação, descobrem que um dos giroscópios do avião havia entrado em curto-circuito. Era o giroscópio que alimentava o indicador de atitude do comandante. Ele acabou corrompendo as informações de rolagem enviadas ao gravador de dados de voo e ao indicador de atitude do comandante. A ação de retificação foi completamente ineficaz. A aeronave decolou, apresentando o mesmo defeito com que havia chegado. Os pilotos da Korean Air enfrentaram o mesmo problema que derrubou o Copa 201, um indicador de atitude defeituoso. Neste caso, os dados do voo mostram que o indicador de atitude do copiloto e o instrumento reserva exibiram o verdadeiro ângulo de inclinação do avião. Apenas o indicador do comandante estava com defeito. Uma falha de instrumento é uma ocorrência rara.
No entanto, as tripulações são treinadas para lidar com isso. Por que a tripulação não alertou o comandante de que seu instrumento estava com defeito e que eles estavam potencialmente a caminho de um desastre? Todos foram confundidos por seus instrumentos? Técnicos da Agência Britânica de Investigação recuperam a fita do gravador de voz da cabine, que foi muito danificado. Uma das coisas mais importantes que estava naquela gravação foi mesmo o som. Um alerta soando na cabine de comando quando o avião partiu de Stansted. Mas ainda mais significativo do que o som do alarme é a ausência de qualquer reação a ele. Eles parecem estar ignorando os alarmes completamente. Os copilotos deveriam ter dito ao comandante: o seu indicador de atitude não está funcionando corretamente. Ficou óbvio a partir desse acidente que a interação da equipe teve um papel importante nesse acidente. Muitos comandantes da Corps Air eram pessoas que desenvolveram suas habilidades nas Forças Armadas. O comandante Park era um coronel e piloto de caça com uma carreira militar exemplar. Definitivamente, havia uma hierarquia entre os pilotos. Quando o copiloto, mais jovem e menos experiente, notou a discrepância nos indicadores de atitude, ele não se atreveu a corrigir as ações de seu comandante. Essa tripulação não estava operando como equipe. Eles estavam operando como um homem com 2 assistentes. Inclinação! Inclinação! O comandante erroneamente acreditou no que o seu indicador de atitude defeituoso estava lhe dizendo. Olha! Inclinação! A aeronave continuou rolando a 30 graus. 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus de inclinação. A agência recomenda mudanças no treinamento de pilotos da Korean Air. Em resposta, a companhia aérea revisa os seus programas de treinamento, recomendando que as tripulações trabalhem com mais proximidade. Quando ocorrem problemas com sistemas de indicação de atitude, as ações que os pilotos executam podem acabar colocando a aeronave em uma posição da qual ela não pode se recuperar, mas não é imediato. Se a tripulação dedicar algum tempo para diagnosticar ou reconhecer o problema e tomar as medidas apropriadas, geralmente haverá tempo de sobra para corrigir isso e continuar voando com segurança. O voo 821 da Aeroflot Nord está a poucos minutos de pousar em Perm, uma cidade na Rússia Central. Há 82 passageiros a bordo do Boeing 737. O copiloto Rustem Alaberdin, de 43 anos, é o piloto nos controles hoje. O comandante Rodion Medvedev, de 34 anos, está monitorando os instrumentos e as comunicações via rádio. Eles estão fazendo a viagem de 2 horas de Moscou a Perm e então retornarão à capital russa. Desça para 600 metros. Ventos de superfície 0 a 50 graus em 10 nós. O vento de cauda é de 9 nós. Aumente a velocidade. Certo, está bem. 821, confirmando curva base e descendo para 600 metros. A tripulação se prepara para o pouso. Flaps em 30. Mas na torre, o controlador vê que o voo 821 está subindo em vez de descer. Aeroflot 821, de acordo com meus dados, você está subindo. Pode confirmar? Droga! Para retomar a descida, o copiloto ajusta a arfagem do avião. Podemos confirmar, estamos descendo agora.
Mas agora, o controlador vê o voo 821 passando pelo caminho de aproximação para a pista. Ele instrui a tripulação a dar uma volta e tentar novamente. Aeroflot Nord 821, reinicie sua aproximação final. Vire à direita na direção 360. Desça para 600 metros. Mas essa instrução é ignorada. 821, desça para 600 metros. Vire à direita na direção 360. Siga minhas instruções à risca. O que o controlador de voo não sabe é que os pilotos perderam o controle do avião. Está errado, na outra direção. O voo 821 caiu nos arredores de Perm. Todos a bordo morreram. Como esse pouso se transformou em um desastre fatal? O voo 821 da Aeroflot Nord caiu nos arredores de Perm, na Rússia. Todas as 88 pessoas a bordo estão mortas. Tenha cuidado com isso. Traga pra cá. Investigadores russos da Comissão Interestadual de Aviação, a IAC, são chamados para descobrir a causa desse trágico acidente. Os seus colegas americanos da NTSB se juntam à equipe. Obrigado por ter vindo de Washington. Espero que possamos ajudar. Nós fomos convidados porque o Boeing foi fabricado nos Estados Unidos. E os gravadores de voo? Estão em mau estado. O gravador de voz da cabine de comando e o gravador de dados de voo estão muito danificados. Eles são enviados para uma instalação na França especializada na recuperação de dados, mas pode levar semanas para os resultados saírem. Enquanto isso, os investigadores precisam descobrir se todos os sistemas de voo do 737 estavam em boas condições após a decolagem de Moscou. Os registros de manutenção revelam que um mês antes do acidente, o motor direito começou a produzir 20% a mais de empuxo do que o esquerdo. Isso é suficiente para acabar com o equilíbrio dos motores. Os dois motores de um Boeing 737 estão instalados sob as asas. Quando o empuxo é irregular, o lado mais forte empurra a asa para cima, fazendo o avião rolar. Os pilotos precisam compensar esse empuxo desigual. A única maneira de neutralizar um empuxo assimétrico é fornecer uma inclinação, uma pequena quantidade de inclinação, na direção oposta para tentar manter a aeronave em rota. O desequilíbrio foi tão extremo que os pilotos anteriores do 737 fotografaram as alavancas de empuxo para mostrar o grau de escalonamento necessário para nivelar o avião. É uma pista crucial. Uma disparidade no equilíbrio dos motores pode não causar uma queda. Mas esses pilotos sabiam sobre a disparidade? Dê uma olhada. O dia do acidente. E foi assinado pelo nosso comandante. Os pilotos sabiam sobre a necessidade de aceleradores escalonados. Mas eles eram capazes de pilotar o avião assim? A companhia aérea insiste que os dois pilotos eram muito experientes. O comandante tinha mais de 3.900 horas de voo. 1.400 delas à noite. Espere. 2/3 de suas horas foram na cabine de comando do Tupolev 134. Um Tu-134? Construído na Rússia, o Tupolev 134 foi um dos jatos mais usados no antigo bloco soviético. Diferente do 737, seus motores são posicionados lado a lado na parte traseira do avião e requerem ajustes mínimos caso haja uma disparidade. Pilotar um 737 é muito diferente de pilotar um Tupolev. Com essa descoberta, os investigadores agora imaginam o quanto os pilotos estavam qualificados para pilotar o 737. Eles analisam os registros de treinamento do comandante. As habilidades de inglês do comandante eram limitadas, o que levanta a questão de quanto do treinamento ele entendeu. Todos os manuais técnicos eram escritos em inglês e todos os seus procedimentos operacionais eram escritos em inglês. Medvedev obteve a sua certificação de treinamento para o 737 em 10 de setembro de 2006, mas aí voltou a pilotar o Tupolev.
Ele não entrou num 737 novamente até 9 de janeiro de 2007. Ele teve um intervalo de 4 meses em seu conhecimento. E ele devia estar esquecendo coisas a todo momento. Dificilmente seria um piloto de 737 proficiente. Dificilmente. A ficha do copiloto é cuidadosamente examinada. Eu sou da IAC. Eu tenho uma pergunta rápida. Em particular, seu treinamento no 737. Ele tinha uma experiência no Antonov 2. O Antonov 2 é um enorme biplano de hélice com um único motor. Mas é um avião muito mais simples de voar do que o Boeing 737. O simulador 737 provou ser um verdadeiro desafio para ele. Uma das dificuldades do copiloto foi voar com assimetria de empuxo. Verifique a velocidade. Você está inclinando. Esta é a terceira vez. Parece que os dois pilotos estavam mal preparados para pilotar o 737. Especialmente quando enfrentavam o desafio de um empuxo irregular. Medvedev era muito inexperiente para comandar o 737. Não sabemos dizer o quanto do treinamento ele absorveu. O copiloto tinha ainda mais falhas. Foi um erro colocá-los juntos na cabine de comando. Os investigadores agora sabem que dois pilotos inexperientes foram colocados juntos na cabine de comando. O que eles ainda não sabem é como eles levaram o voo 821 para uma espiral mortal. Especialistas na França finalmente extraíram os dados do gravador de voo profundamente danificado do Aeroflot Nord 821. Muito bem. Agora podemos ver o que o avião estava fazendo. Vamos puxar os parâmetros. As primeiras horas de dados fornecem poucas pistas sobre a causa do acidente. Parece que o acelerador automático estava ativado. Está escalonando os manetes, equilibrando os motores. Mas nos últimos 3 minutos do voo, a situação muda drasticamente. O motor direito está operando em quase 61%, mas o esquerdo está mais perto dos 40%. O acelerador automático, incapaz de lidar com uma disparidade tão grande na potência dos motores, se desativa. O copiloto agora tem que gerenciar um enorme desequilíbrio no empuxo, algo que ele não pôde dominar no treinamento. Exigia muito mais habilidade de voo. Você tinha que compensar pelo fato de que a potência dos motores estava desequilibrada. Ou você precisava mover com muito cuidado as manetes de modo a manter a potência equilibrada. E a tripulação não era muito boa em fazer nenhuma dessas coisas. O que o gravador de dados mostra a seguir é mais preocupante. Quando o copiloto inicia a curva à direita em direção à pista, ele vira o manche para a direita, empurra-o para a frente e engata o compensador do estabilizador, uma sequência de ações que agora desliga o piloto automático. Na maioria dos casos, é meio difícil desativar um piloto automático. Mas este piloto conseguiu fazer isso compensando acidentalmente quando não deveria. Então algo ainda mais perturbador vem à tona. Dê uma olhada nisso. Ninguém executa comando algum por 25 segundos. Com o piloto automático desligado, nenhum dos pilotos ajusta o acelerador, a arfagem ou a rolagem durante 25 segundos. Não há nada controlando o avião. Eles permitem que os motores desequilibrados continuem inclinando o avião perigosamente para a esquerda. Muito bem. Vamos ouvir o que está acontecendo naquele avião. Os investigadores agora se voltam para o gravador de voz da cabine. 821, está tudo bem com a tripulação? Aeroflot 821, afirmativo. Assuma! Assuma! O copiloto não sabe por que está inclinando. Ele quer que o comandante assuma o controle. Continue. Assuma! Assuma!
Assumir o quê? Eu também não consigo. Apesar de sua resistência, o comandante agarra os controles. Mas em vez de nivelar o avião, ele se inclina mais para a esquerda, permitindo que o avião entre em um mergulho. É o lado errado. É na outra direção. O que está havendo? Ele precisa inclinar para a direita, mas em vez disso está inclinando para a esquerda. Ele está confuso. Com uma crise no voo, é crucial que o comandante verifique o seu indicador de atitude e entenda o que o instrumento está lhe dizendo. Mas há motivos para suspeitar que ele está confuso e não está lendo corretamente o instrumento. No indicador de atitude ocidental, o símbolo do avião permanece fixo, alinhado com o avião real. Assim, ao inclinar a aeronave, o horizonte se inclina para mostrar a mesma vista que você veria se olhasse pela janela. O indicador de atitude em aviões mais antigos dos países do bloco soviético funcionava exatamente do jeito oposto. O horizonte é fixo e o símbolo do avião se move. É uma diferença enorme. De repente, o comandante recebeu o controle da aeronave. Acho que ele olhou para baixo e não percebeu a situação e começou a incliná-la com força para a esquerda. Ele pode ter voltado a interpretar os instrumentos aos quais estava acostumado quando pilotava o Tupolev ou o Antonov. O comandante não sabia para que lado ele estava inclinando. Exato, e ele piorou uma situação que já estava ruim. Acontece que há algo mais contribuindo para o mau desempenho do comandante. Logo antes da decolagem, uma passageira enviou uma mensagem a um amigo. Ela achava que o comandante estava bêbado. Testes nos restos mortais do comandante confirmam o pior. Ele estava bêbado. Isso poderia explicar por que o comandante resistiu em assumir o controle. Assuma! Assuma! Assumir o quê? Eu também não consigo. E depois interpretou mal o seu indicador de atitude. O comandante tinha níveis de álcool elevados, o que prejudicou o seu julgamento e a sua habilidade de reagir de acordo em uma situação estressante. O que está havendo? Aeroflot 821, por favor, responda. No relatório final, a equipe de investigação recomenda uma revisão significativa do sistema de aviação russo. Todo o sistema precisava ser analisado e fortalecido em termos de regulamentos. E como eles treinam pilotos russos. Quando os pilotos leem mal os seus instrumentos, voos de rotina se tornam mortais. A indústria da aviação respondeu com o melhor treinamento para evitar confusão na cabine de comando. São lições aprendidas que se tornam parte de treinamentos futuros. Lições aprendidas ou insights que se tornam catalisadores de mudanças dentro de uma organização. É uma coisa que se torna parte do DNA da aviação.